Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Viriato Cunha, que é médico, cirurgião geral, especialista em endoscopia e vai nos falar de um tema muito importante que é câncer intestinal. Seja bem-vindo, Dr. Viriato. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Câncer intestinal. Viriato, o INCA diz que é a segunda causa de câncer mais frequente e estima 45 mil casos novos de câncer por ano de intestino. Qual é a importância de nós falarmos sobre câncer intestinal? Esse momento e esse tema ele é altamente relevante pela incidência da doença na população, como você muito bem salientou. Todos nós temos contatos com muitas pessoas, familiares, amigos e, com certeza, frequentemente a gente identifica pessoas com essa doença. Uma doença que pode ser prevenida e tratada adequadamente quando é feito o diagnóstico precoce. E nós temos fatores de riscos associados ao câncer intestinal? Temos vários fatores de risco que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como a nossa idade, né? São fatores de riscos que a gente não pode mudar, né? À medida que nós envelhecemos, a chance de desenvolver um câncer de intestino, ela aumenta, principalmente depois dos 50 anos. Vamos fazer aqui um parênteses para salientar que o câncer de intestino que nós nos referimos aqui é o câncer que se desenvolve no intestino grosso e no reto. Outro fator de risco é a obesidade, o sedentarismo, o uso de cigarro, o tabagismo, o consumo elevado de carne vermelha. Eu não estou falando aqui daquele nosso churrasco do fim de semana ocasional, mas do consumo muito frequente de carne vermelha, principalmente de produtos processados, embutidos, né? Isso é altamente relevante em várias pesquisas. Da mesma maneira, o consumo excessivo e frequente de bebida alcoólica. E, em alguns casos, a história familiar de câncer em parentes de primeiro grau, parentes próximos, que desenvolvem alterações genéticas que a gente vai conversar aqui. Viriato, e quais são os sintomas, os sinais de alerta que o paciente deve ter do câncer intestinal? Um dos sintomas é o sangramento nas fezes, Marcelo. A presença de sangue nas fezes, ela muitas vezes é confundida com um diagnóstico suposto de hemorroida, por exemplo, mas pode ser a primeira manifestação de um câncer intestinal. A alteração do ritmo intestinal, a frequência com que se evacua, a presença de alterações das fezes, como diarreia, mudança do formato das fezes, afilamento das fezes. Um indivíduo que tem um ritmo quase diário começa a ter dificuldade, constipação intestinal. A presença de anemia, a anemia pode ser a primeira manifestação do câncer de intestino. O emagrecimento, desconforto abdominal, dor abdominal que se mantém prolongadamente sem uma causa assim justificada. Mas é muito importante a gente salientar que essa é uma doença silenciosa. Quando os sintomas acontecem, a doença já está numa fase mais avançada. Isso é fundamental para o entendimento da importância do diagnóstico precoce e do rastreamento dessa doença. Tá aí, então eu vou pegar esse gancho. Como é que é feito esse rastreamento, esse diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce ele é feito principalmente com o exame de colonoscopia. Né? Existem também outros métodos, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas nem sempre a acurácia, a confiabilidade é igual como do exame endoscópico, que avalia internamente o intestino grosso e o reto. Por isso é importante a decisão, a avaliação médica. É o médico que vai determinar, escolher a cada caso qual é o melhor método, mas o principal exame é a colonoscopia. É muito importante, Marcelo, a gente falar sobre o rastreamento do câncer intestinal, porque 95% dessas lesões do câncer de intestino iniciaram numa doença benigna, que são os pólipos. Pequenas lesões que crescem no intestino, à semelhança das verrugas que crescem na pele e que inicialmente são benignas. Ao longo de muito tempo, 10, 15 anos, essas lesões inicialmente benignas podem degenerar e formar um câncer invasivo. Viriato, para quem está nos escutando, o que é colonoscopia e que idade a gente tem recomendado as pessoas iniciarem a fazer esses exames? As pessoas que não têm outro fator de risco
a não ser a idade, deve iniciar esses exames aos 45 anos de idade e repeti-los a um período de cada 10 anos. Mas é importante a orientação do médico para determinar eventuais variações nisso. O exame de colonoscopia é um exame altamente confiável, de excelente resultado na prevenção e no diagnóstico do câncer, e ele consiste num exame endoscópico que permite ao médico avaliar a parte interna de todo o intestino grosso e do reto. É um exame realizado sob sedação, sob supervisão médica. Um médico supervisiona a sedação e outro realiza o exame, de maneira que é muito confortável, não tem desconforto durante o exame e é benéfico, indispensável para a prevenção dessa doença. E existe algum hábito alimentar que pode aumentar ou diminuir a incidência do câncer de intestino? Existe, Marcelo, assim como a gente falou sobre os fatores de risco, né? A adoção de uma alimentação saudável, rica em alimentos frescos, em fibras vegetais, como nas saladas, nas frutas frescas, a preferência pela frequência de carne branca, evitando o consumo excessivo e diário de carne vermelha, aliado a uma atividade física frequente, diminui a incidência de câncer intestinal. Viriato, o histórico familiar é importante nesse tipo de câncer? Ele é importante. Apesar da gente saber que em 95% dos casos vão ocorrer de maneira aleatória em uma pessoa de uma mesma família, em torno de 5 a 10% dos casos pode existir um fator hereditário. Pode ser mais frequente nas mesmas pessoas dessa família, principalmente se tem histórico de mais de um caso, se o histórico é de um parente próximo, se existe o diagnóstico de uma doença hereditária chamada polipose intestinal familiar, ou mesmo do câncer hereditário, conhecido como síndrome de Lynch. Isso é muito importante, porque isso muda a frequência e a forma de abordagem do rastreamento dessas pessoas. Bom, se eu sou um paciente, então, que tem histórico familiar de câncer de intestino, qual é a estratégia que eu tenho que abordar o paciente para a prevenção desse câncer? A primeira é procurar o seu médico para ter uma orientação direcionada nesse sentido. Se o familiar foi um familiar de primeiro grau, pais, irmãos, filhos, o rastreamento para você começa 10 anos antes da idade que esse familiar teve o diagnóstico, se isso ocorreu antes dos seus 45 anos, né? Isso é um fato muito importante. Mas se você tem antecedentes de vários pólipos, se você tem uma suspeita diagnóstica do câncer com fator hereditário, esse rastreamento pode ser ainda mais cedo. Existem casos onde é iniciado antes dos 20 anos. Por isso, uma avaliação genética, quando indicada, deve ser avaliada pelo seu médico. E quais são os avanços mais recentes na abordagem do câncer intestinal? Esses avanços são, primeiro, a demonstração de que o rastreamento com a colonoscopia, nas formas que nós falamos aqui, faz bastante diferença. Mas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de buscar marcadores biológicos, como se fala, e genéticos, a possibilidade de, no futuro próximo, se identificar quais são as pessoas que vão ter mais chances de ter o câncer de intestino e, assim, fazer uma programação de rastreamento e prevenção mais personalizada. Existem também estudos que avaliam atualmente o que se chama hoje de microbiota intestinal, popularmente conhecido como flora intestinal, o estudo dos micro-organismos que habitam o nosso intestino normalmente. Isso pode, no futuro, ser um alto fator de prevenção do intestino, a adoção de medidas no sentido de manter uma microbiota saudável. Viriato, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi muito importante essas suas orientações. Eu queria que você deixasse, para quem nos escuta, uma mensagem final sobre câncer intestinal, prevenção. Então, o primeiro fato vale a pena repetir aqui incansavelmente, a adoção de uma vida com hábitos saudáveis, alimentação adequada,
baixo consumo de bebida alcoólica, não fumar, ter atividade física é fundamental para evitar, diminuir a incidência e o risco que nós corremos de desenvolver um câncer de intestino. Procurar a orientação médica em caso de câncer na família, em caso de você já ter mais de 45, 50 anos. Mas é muito importante um alerta assim para os nossos governantes, porque a alta incidência de câncer intestinal hoje justifica a adoção de programas de rastreamento do câncer intestinal, a exemplo do que ocorre com o câncer de mama. Isso é fundamental porque assim a gente vai fazer mais diagnóstico de lesão precoce, vai reduzir o impacto que essa doença traz na vida das pessoas e vai reduzir significativamente o custo do tratamento dessa doença quando diagnosticada a nível avançado. Muito obrigado, Viriato, por ter aceito o nosso Marcelo. convite. Então, esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Eu conversei aqui com o Dr. Viriato, que é médico, cirurgião geral e endoscopista. E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Marcelo.